Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 18. Bons estudos! Renato! Ô, mãe! Você tá querendo deixar todo mundo surdo, meu filho? Só que o professor pediu pra eu ensaiar em casa, né? Mas precisa ser nesse volume. Meu filho, o som existe para o homem se comunicar, conversar, trocar informações e não para deixar as pessoas loucas. Ô mãe, eu tava até agora aqui e não teve nenhum problema. Será que o excesso de barulho afeta o ouvido da gente? Esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver que um som é transmitido através de ondas sonoras. Vai ver como é que o ser humano faz para falar. O ar faz as pregas vocais da garganta vibrarem. Vai conhecer melhor a orelha da gente, que é dividida em 3 partes. Vai ficar sabendo ainda que os sons variam em volume, intensidade e frequência. E que a capacidade de ouvir sons varia de animal para animal. E que sons muito altos ou de altas frequências podem prejudicar a audição. Renato, o som é uma coisa que vem pelo ar e ele entra no nosso ouvido? É mais ou menos isso, Dudu. Ah, então como é que é? Fala. Bom, quando a gente fala, por exemplo, o som é produzido pelo ar que passa pela nossa garganta, entendeu? Ah, e quem te disse isso? O meu professor de bateria, né? Renato, eu acho importante você saber que quando a gente fala, o ar sai dos pulmões e é empurrado para a garganta. Tá legal, Duda. Na garganta, o ar passa por um feixe de músculos, que são as pregas vocais. Elas começam a vibrar e produzir o som que sai pela boca. Essas vibrações são chamadas de ondas sonoras. Ondas sonoras. Dudu, eu mostro pra você, quer ver? Vem dar uma olhada nesse copo aqui, ó. Agora presta atenção no que vai acontecer quando eu bater com a baqueta no copo, ó. Ah, a água se movimenta. Exatamente. Essa movimentação é provocada pela transmissão do som da baqueta batendo no vidro, entendeu? Ó, presta atenção. Toda vez que a gente escuta alguma coisa, é porque tem alguma coisa vibrando, entendeu? Toda vez que a gente escuta um som, é porque tem alguma coisa vibrando. Olha, quando eu bato num tambor desse, por exemplo. O que é que tá vibrando? Ah, um tambor. Exatamente. O choque da madeira da baqueta com o couro do tambor acaba produzindo som. Isso porque o tambor fica vibrando, certo? Agora vamos fazer uma experiência. Ó. Fecha a boca, tampa os ouvidos e tente produzir sons, como se você estivesse tentando falar com a boca fechada. O que você está ouvindo? O quê? Minha própria voz. Sua própria voz. Certo, então, a gente consegue escutar sons mesmo estando com a boca fechada. Isso acontece pelo seguinte, ó, Dudu. O ar sai dos nossos pulmões e passa pela garganta, nas cordas vocais, onde é produzida uma vibração. Essa vibração é transmitida através de ossos e músculos da nossa cabeça até chegar aos ouvidos. Que legal. Então quer dizer que o som passa pelos músculos e ossos até o nosso ouvido? Exatamente. O som pode ser transmitido tanto por líquidos, como a água do copo, ou sólidos, como a nossa cabeça. Nossos ouvidos não são capazes de perceber qualquer som. Alguns sons a gente não escuta ou porque o seu volume é muito baixo ou porque é muito alto. O volume ou intensidade de um som é medido em decibéis. A gente escreve abreviado, dB, D minúsculo e B maiúsculo. O ouvido humano consegue ouvir sons de 0 a 120 decibéis. Mas os sons muito altos não são saudáveis, podem danificar partes do nosso aparelho auditivo e dificultar ainda mais a nossa audição. Ou seja, nem sempre os sons mais altos a gente escuta melhor. Uma respiração normal, por exemplo, são 10 decibéis. Um sussurro tem 10 a 20 decibéis. O tic-tac de um relógio também varia entre 10 e 20 decibéis. Uma batedeira
faz um barulho de 93 decibéis. Uma música alta que chega a dificultar a conversa entre duas pessoas tem um volume de 85 a 90 decibéis. No dia a dia, estamos expostos a uma série de sons que fazem mal para a nossa audição. Existe uma lei que diz que o máximo de exposição diária que a gente deveria suportar é de 70 decibéis. Agora, além do volume ou intensidade do som, existe um outro fator que pode prejudicar a nossa audição. É a frequência, o número de vibrações por segundo que o som provoca no ar, no líquido ou no sólido. Nós temos o som mais agudo, quando a frequência ela é alta. Olha lá. Agora, quando a frequência é baixa, o som é mais grave. A voz masculina é mais grave do que a feminina. Portanto, os homens emitem sons de baixa frequência. E as mulheres, sons de alta frequência. A frequência de um som é medida em Hertz, abreviado Hz. Ô mãe, olha só esse apito pra chamar cachorro que eu ganhei do meu professor, ó. Deve estar quebrado, não tá fazendo quase barulho nenhum, filho. Não, mãe, ele é assim mesmo. Ele pode parecer silencioso pra gente, mas o cachorro consegue escutar. Os cães conseguem ouvir sons que nós não conseguimos. E olha que os gatos conseguem ouvir ainda mais do que os cachorros. Do que você tá falando, Renato? Eu tô dizendo que os animais têm capacidades diferentes de escutar os sons. Ó, tem essa tabela aqui. Eu continuo ouvindo, mas continuo não entendendo. Mãe, é o seguinte, os sons têm frequências diferentes. Existem sons mais graves e sons mais agudos. E os animais têm capacidades diferentes de escutar esses sons. Olha só, a gente consegue ouvir de 20 a 20 mil hertz. E o elefante com aquele tamanho todo ouve menos da metade, entendeu? O mínimo que o elefante consegue ouvir é um som de 20 hertz. E o máximo, 10 mil hertz. Já um pássaro, o mínimo é de 100 e o máximo de 15 mil hertz. E o morcego, que é impressionante, consegue ouvir sons de 20 até 160 mil hertz. Sons extremamente agudos. Nossa, que interessante. Por isso que tem coisas que a gente nem percebe e irritam tantos animais. Exatamente. Deve ter alguns sons que a gente nem ouve e que pra eles deve ser super barulhento, né? Como esse apito, por exemplo, né? A gente não ouve quase nada, porque ele emite um som muito agudo, de mais de 20 mil hertz. Agora o cachorro, em compensação, olha só. Viu? Ele começa a latir, fica todo excitado. Você sabia que os morcegos usam o som para localizar alimentos no escuro? Eles emitem sons de alta frequência, muito superiores aos 20 mil hertz, que os seres humanos conseguem ouvir. Ao emitirem esses sons, as suas orelhas captam as ondas refletidas pelos objetos ao seu redor. O eco informa ao morcego sobre a posição e o tamanho dos objetos. Assim, ele consegue localizar alimento, mesmo no escuro. Como é que nós, seres humanos, conseguimos ouvir? Com a nossa orelha, que é como chamávamos o ouvido. A orelha é dividida em 3 partes, a externa, a média e a interna. As ondas sonoras chegam até o nosso pavilhão auditivo. Daí, elas entram pelo ducto auditivo externo e chegam até o tímpano, que é essa membrana. Na pele que recobre o ducto auditivo, existem glândulas que produzem cera. A cera serve para proteger. Ajuda a reter partículas de pó, sujeira ou micro-organismos que podem causar infecções nos ouvidos. Quando limpamos a orelha externa, devemos limpar só o pavilhão auditivo. Se colocarmos a haste flexível dentro do ducto auditivo, ela poderá empurrar a cera e vai dificultar a audição. O tímpano é uma pele muito fina que vibra com a onda sonora. Depois que o som faz o tímpano vibrar, a onda sonora passa para a orelha média. Ela, a orelha média, é formada por 3 ossos: o martelo, a bigorna e o estribo. A vibração do som passa de um ossinho para o outro até chegar a uma membrana tão fina quanto o tímpano, que é chamada de janela oval. O som entra agora na orelha interna. O som é transmitido para um líquido que fica na cóclea. No interior dessa cóclea
existe um feixe de neurônios que são as células nervosas com capacidade de transformar as vibrações do som em impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos chegam até o cérebro que os interpreta. Então a gente identifica, reconhece e escuta o som. Nas grandes cidades, nós estamos expostos a uma grande quantidade de barulhos que podem agredir aos nossos ouvidos. Sons acima de 120 decibéis podem chegar a doer e podem causar grandes danos ao nosso aparelho auditivo. São dois os tipos básicos de perda da audição: problemas de condução e problemas de percepção do som. A perda de audição por condução é causada devido à pouca vibração dos ossos da orelha média ou então das membranas, seja o tímpano ou a janela oval. Já se o problema é de percepção, é sinal de mau funcionamento do nervo acústico. Você sabe que uma vez você teve uma infecção no ouvido que me deixou maluca, me deixou muito preocupada. Juntou muito pus em volta do tímpano. Você não queria, mas teve que ver o Dr. Daniel na marra. Eu tenho problema de ouvido, mãe, essa eu não sabia. Não, filho, felizmente você sarou logo. Mas essas infecções são muito perigosas, porque elas podem afetar o tímpano, que passa a não vibrar mais, entendeu? Aí, então, a gente tem que ficar atenta, prevenir. Aliás, prevenir é melhor do que remediar. Por isso, deixa eu dar uma olhadinha nessa orelha. Mãe. É, sim, senhor. Higiene é muito bom para evitar infecções. Só que eu passei com o Tonete ontem, não precisa. Mas todo cuidado é pouco, viu? Sabe o que eu ouvi também? Que as pessoas que vivem num ambiente muito barulhento têm maiores chances de ter, infarto, distúrbios psicológicos, insônia e nervosismo. Pois eu tenho certeza disso. Porque eu mesma fico louquinha para estraçalhar alguém quando uns e outros resolvem dar um show de não sei quantos decibéis dentro da minha casa. Preciso ouvir som tão alto, Renato? Sobrou pra mim, né? Tava demorando. Olha, mãe, vou te dizer uma coisa. Quando a minha banda for super famosa, assim, estiver no auge, ganhando milhões, você ainda vai se arrepender desses sermões, viu? Está bem. Por enquanto, você tratem de estudar tudo que se aprendeu hoje. Vamos à revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você aprendeu que o som é resultado da propagação das ondas sonoras no ar, nos líquidos e nos sólidos. Ficou sabendo como é que os seres humanos conseguem emitir os sons? O ar vibra nas pregas vocais da garganta e o som sai pela boca. Você viu também como é que o ser humano faz para ouvir. O som entra pela orelha externa, faz vibrar o tímpano, depois faz vibrar os ossinhos da orelha média até chegar ao líquido da cóclea, da orelha interna. Ali, as vibrações se transformam em impulsos nervosos que vão até o cérebro, onde são interpretados. E por fim, você aprendeu que os animais têm diferentes capacidades auditivas, que sons que não ouvimos, outros seres vivos ouvem, e que uma exposição a barulhos muito altos ou de altas frequências pode prejudicar a nossa audição. Pensando bem, não custa nada, né, a gente respeitar o ouvido dos outros e ensaiar baixinho. Mas no show, me aguarde. Tchau, até a nossa próxima teleaula.